Meus queridos, hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa muito, mas assim, você nunca ouviu falar, ninguém aqui no Brasil pra variar, ninguém sabe nada. Isso tá no Internet Traffic Fórmula, tá? Vocês têm o Master Traffic, já tem o Fórmula Traffic, ok? Então, todo mundo fala muito em landing page, não sei o que, e aí você vai, muda a headline, não sei o que lá, dá uma isca digital, o que a gente chama hook, uma isca digital e sua landing page converte. Tudo mentira, meus queridos, vocês sabem, tá? Normalmente as pessoas aqui no Brasil convertem a landing page em 20, no máximo 20%, tá? Em tráfego frio, tá? Então, tráfego frio é tráfego o quê, meus queridos? Tráfego frio é tráfego que você põe na propaganda, ou seja, para capturar novos leads. Não é tráfego na sua lista e não é tráfego no Facebook para pessoas segmentadas para que estão procurando o seu negócio. O que eu estou falando é tráfego frio, é tráfego que você manda na internet para capturar novos clientes que não estão no seu meio, clientes que querem procurar alguma coisa relacionado a ganhar dinheiro, alguma coisa mais genérica do que exatamente o seu negócio. Então, né, não adianta você comparar landing page, conversão de landing page com se você fizer uma propaganda direto, por exemplo, pegar, por exemplo, IDs do Facebook de pessoas de um grupo, por exemplo, tá? O teste da sua landing page não é 100% eficaz. Por quê? Porque você está pegando pessoas que já sabem, conhecem e são do meio do seu nicho. Quando você pega um tráfego frio, é que você conhece se a sua landing page realmente converte ou não, tá? Porque quando você fizer mandar tráfego em massa, 20, 40 mil pessoas para sua landing page, você nunca vai conseguir mandar 30, 40 mil na sua landing page se você não usar mídias, tá? No Facebook você nunca vai conseguir mandar 30 mil acessos para sua landing page se você não gastar muito dinheiro, tá? Então, por isso que eu tô falando, a gente tem que testar essas coisas. Se você quiser fazer propaganda no mercado americano, você vai ter que mandar 20, 30 mil pessoas para sua landing page. E se você não souber como converter 30, 40, 50, 60, até 80% de conversão, você vai perder dinheiro, literalmente. Porque a diferença de converter 20, 40, 60% até 80% é literalmente 300, 500 ou até 1000 opt-ins de diferença, tá? Então, a maioria, por incrível que pareça, convertem no tráfego frio, meus queridos, de 5 a 10% no máximo. No máximo, meus queridos. Ou seja, pessoas que fazem propaganda no Google ou no Bing, no tráfego branco, por exemplo, convertem de 8 a 10% no máximo, meus queridos. Por quê? Porque eles não sabem como fazer. Primeiro, eles fazem os anúncios nada a ver com a landing page, tá? Então a pessoa que clica no anúncio, meus queridos, elas querem ler o que o anúncio está dizendo, tá? Então, se você pôr como ganhar dinheiro, boom, clica, sua landing page é como ganhar renda extra, mesmo que seja parecido, não é o que a pessoa clicou, porque o que a pessoa quer é o que ela clicou, meus queridos, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem testar landing page, tá? Porque testar landing page, meus queridos, não é o split test, tá? Ou seja, você tem lá 3 landing pages e aí, não, uma você teve 400 acessos, né? A outra teve 250, a outra teve 700, ou seja, tráfegos, quantidade de tráfegos diferentes, tá? Você nunca vai saber exatamente qual landing page que converte, meus queridos, tá? Então, isso quem faz são os amadores, né? Pessoas que ficam fazendo split test de diferentes formas de tráfego. Uma tem 2.000, outra tem 500, outra tem 100, e o cara pega que tem menos e acha que converteu mais. Aí quando ele expande, escalona a campanha, fracasso, porque ele não tem o real, tá? Então é isso que a gente vai ver. Como que você vai fazer isso, meus queridos? É inacreditável, tá? Vocês não sabem, é uma informação totalmente nova agora, ok? Então vamos lá, você tem que ter, literalmente, começar a fazer a máquina de captura.
né, meus queridos? Porque não é só uma landing page, que eu já falei no Forma Traffic, não é você copiar a landing page de todo mundo, porque todo mundo faz assim, meus queridos. Você vai lá, promove um produto lá no, sei lá, no Hotmart, que nem típicas pessoas fazem, e copia a landing page que o glorioso produtor te dá. Mas qual é o negócio do produtor, meus queridos? É isso que vocês não entendem. O produtor, ele não quer saber se você vai converter ou não. Ele quer que você que você compre tráfego para ele. Você entendeu? Que você compre tráfego para ele. Porque pensa comigo, meus queridos, se você tem 60 caras promovendo seu produto, tá? Não importa se a landing page do cara vai converter 10, 8 ou 5%. O que importa é que ele está pagando tráfego para mim, que eu sou produtor, por exemplo, tá? Então, eles dão a mesma landing page como se fosse legal, né? Ah, eu sou legal, eu dou uma landing page para você próprio, mas a landing page com a mesma headline, o mesmo hook, o mesmo call to action, exatamente a mesma coisa. Você imagina um cara que clica uma vez e vê a mesma landing page, se ele estiver procurando alguma coisa nesse nicho e clica 2 vezes na mesma landing page, ele vai falar, mas o que é isso? É sempre a mesma landing page? É sempre a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, se ele não gostar do curso, que é bem provável, porque os cursos são muito ruins aqui no Brasil, ele vai ficar vendo a landing page e não vai comprar, ele vai clicar, vai ver a mesma coisa e nunca mais vai clicar, tá? Então, quando você promove nos Estados Unidos, você não pode fazer isso, porque quando você entra nas mídias de gerar tráfego em massa, você não pode ter a mesma landing page, por exemplo, porque nos Estados Unidos, por exemplo, 1 milhão de pessoas promovem um produto. Se você pôr 1 milhão de landing pages igual, meu querido, a mídia vai virar para você e falar assim, não, meu querido, não vai dar porque já tem 1.000 pessoas, 3.000 pessoas, 5.000 pessoas promovendo essa mesma landing page, tá? Só que aqui no Brasil, né, meus queridos, a gente sabe, a maioria, 99% é amador, e quem não é amador quer que você, afiliado, se dane, né? Se dane, pague tráfego para mim, que eu vou agradecer você, tá? Você tem uma vendinha ali de R$500, você vai ficar feliz, enquanto isso eu tenho tudo, né? Porque eu não pago mais tráfego, né? Porque você paga para mim. Todos os afiliados pagam tráfego para mim. Esse que é o negócio. Mas quando você sabe como fazer isso, a máquina de captura real, tá? Como você faz o hook, como você faz o lead magnético, como você faz o call to action, não é simplesmente uma cópia de alguém, tá? Não adianta você pegar uma landing page e copiar, tá? Você tem que saber como você testa a conversão, meus queridos. Não é fazer split test, tá? É isso que a gente vai ver hoje, como é que você pode fazer isso, tá? Então qual é o método, meus queridos? 3 passos, tá? Você tem que fazer 3 landing pages diferentes. Então, por exemplo, você tem um produto para promover, tá? Ou seu próprio produto, tá? Então você faz 3 landing pages diferentes, tá? Você pega e envia o tráfego para as 3 landing pages diferentes. Só que, como é que você vai testar uma landing page se sempre tem tráfego diferente? Como é que você vai controlar, por exemplo, tem 3 landing pages, uma tem 200, outra recebeu 300, outra recebeu 1.000, e eu não sei qual que está convertendo direito, porque são números diferentes, né? A diferença é grande, né? Entre 100 ou 1.000 que fazem opt-in, para você ver a conversão, né, meu querido? Não é porque você enviou 5 pessoas, as 5 fizeram opt-in, que as próximas 300 vão fazer opt-in, meus queridos, tá? Não existe isso, tá? Tem pessoas que acham que é assim, não, então quer dizer, eu mandei 50 pessoas para a landing page, 10 converteram, então quer dizer que a conversão dela está ótima. Não. Quando aumenta o número de tráfego, a conversão muda drasticamente, meus queridos, drasticamente. Várias pessoas me falam, Marco, eu mandei 20.000 pessoas, mas eu converti 0,2. Claro, porque você não sabe o que você está fazendo. Você não consegue testar a landing page. As pessoas fazem assim, eles testam a campanha no ar. Olha só o erro. A campanha no ar, tá? Ou seja, você já está pagando. E ele vê que não está convertendo, ele vai lá e muda a headline, muda o background, muda não sei o que lá e vê o que dá. Aí o que acontece? Começa a dar um pouco certo, só que não está tão bom, porque ele aumentou um pouquinho, mas ele não sabe como se daqui a 2.000 visitantes, 3.000 visitantes, vai mudar. Então ele fica à mercê disso, né? À mercê da sorte, meu querido. Meus queridos, vocês não podem ser
ficar a mercê da sorte. Não, você tem que rastrear tudo que você faz. Tudo. Essa é a diferença de pessoas que vivem disso e pessoas que querem renda extra, que acham que isso é um negocinho fácil, um negocinho para ganhar uma graninha. Não, meus queridos, isso é um negócio para você viver a sua vida inteira. Então você tem que fazer um negócio direito, tá? Direito, pelo amor de Deus, tá? Então, enviar tráfego, passo 2. Terceiro passo, meus queridos, olha só, usar o Rotator, tá? O que é o Rotator, meus queridos? Agora que vocês vão falar assim, né, o famoso ok? Qual é o método, meus queridos? Você paga o seu tráfego, tá? Manda para o Rotator, tá? E você tem as 3 landing pages, tá? O que vai acontecer, meus queridos? Você vai fazer o setup no Rotator e o Rotator vai mandar exatamente o mesmo número de tráfego para suas 3 landing pages simultaneamente. Então o que vai acontecer? Você vai ter um número totalmente preciso de quanto está convertendo a sua landing page, porque vai ser a das suas 3 landing pages, porque vai ser exatamente o mesmo número de visitantes, meus queridos, os mesmos números. Então você vai, depois, quando você vê lá 1000 acessos, por exemplo, 10.000 acessos, aí você vê as 3 landing pages com os mesmos acessos divididos. Você fala assim, tá, então a landing page 1 não converte nada, converte 5%, a 2 3%, só que a 3 converte 60 ou 40. Você fala, tá. E aí você faz o que, meu querido? Acaba com a landing page 1 e 2. Se a landing page 3 está convertendo um pouquinho mais, por exemplo, 20, você fala, tá, então o que eu posso fazer? Você faz mais 2 landing pages baseada na terceira, alterando alguma coisa, e continua no Rotator, que vai mandar a mesma coisa, que você faz a sua landing page melhorar. Por quê? Por quê, meus queridos? Porque você já sabe qual realmente está dando certo, com um número preciso. Não adianta você ter tráfego diferente, 100, 200 entre as 3. Não adianta fazer split test típico que todo mundo faz nas landing pages. Fala, tem split test, mas não adianta você ter split test se você não tem a quantidade de tráfego precisa nas landing pages, tá? Você tem que ter o tráfego preciso nas 3 igual exatamente, para você saber. Porque quando você sabe qual está convertendo mais, meus queridos, você pode literalmente, baseado nessa, alterar. Porque senão fica uma adivinhação, né? Não, essa converteu mais 2%, tá, então eu vou mudar a headline. Aí muda a headline, você nem lembra qual era a da outra que converteu. Fica uma coisa muito de achismo, né? Então você nunca vai chegar numa landing page que tem 80 ou 60, 80% de conversão, tá? É assim que você consegue chegar numa landing page de 80% de conversão, que a gente viu nas páginas do Fórmula Tráfego que vocês viram, tá? É assim, não é simplesmente você precisa testar as coisas. Para testar direito, você precisa usar esse método, tráfego Rotator e 3 landing pages. Pode ser mais de 3 landing pages, claro que pode ser quantas você quiser. Mas 3 landing pages você tem algo mais rápido e preciso para você alterar e já ter o resultado, ok? Então, meus queridos, esse foi literalmente o vídeo mais rápido para você entender que literalmente não é fazer qualquer landing page, tá? Não é fazer qualquer landing page e testar a esmo, tá? Que você vai conseguir conversão, tá? Porque, meus queridos, se você tiver um produto ótimo, tá? Ou tiver uma promoção ótima, se a sua conversão é baixa, você vai perder dinheiro, tá? Ninguém fala nisso porque ninguém sabe disso, tá? Me ouçam, ninguém sabe disso, meus queridos, tá? Então, a conversão da sua landing page é uma das coisas mais precisas que tem. E não adianta só ficar em headline que nem blá blá blás falam aqui, tá? Você tem que saber números precisos, como um profissional faz para testar landing pages, meus queridos. Você acha que milionários que nem Jeff Walker, que nem o Vic, que nem o Frank Kern,
todos. Você acha que eles fazem isso como? É um negócio, meus queridos. Você tem que tratar isso como um negócio. Não é simplesmente fazer landing page, ficar adivinhando o que todo mundo quer. Não adianta você botar um anúncio, que nem eu já falei no Format Traffic. Não adianta você fazer um anúncio que não tem nada a ver com a sua landing page, tá? Você põe lá, ganha dinheiro agora, abre a landing page, tá? Como ganhar renda extra, entendeu? Pequenas coisas, o cara clicou no quero ganhar dinheiro e abre uma renda extra. Ou seja, é similar, mas não é o que o cara clicou, tá? Não é o que o cara clicou, meus queridos, tá? Então, tudo isso você vai ver no Internet Traffic Formula, né? Junto com o Master Traffic, como você já sabe, ok? Então, meus queridos, isso é para existe essa dúvida de conversão que vocês têm. Então, eu resolvi falar que literalmente é para vocês verem os vídeos do Internet Traffic Formula dentro do Master Traffic, tá? Dentro do Master Traffic. Então, isso leva tempo, meus queridos. Vocês têm que sentar, planejar, escrever headline, fazer uma pesquisa, landing page. Você tem que usar o Rotator, tá? O Rotator vai tá dentro do Internet Traffic Formula, tá? É muito avançado. Existem uns passos que vocês têm que fazer para fazer esse setup, tá? E a gente vai junto fazer isso, ok? Então, um grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo.